Por que José fugiu da mulher de Potifar? Porque ele não resistiu, porque ele não enfrentou a tentadora que durante muito tempo vinha o tentando a cometer um pecado contra Deus e contra o seu patrão, que era Potifar. Essa é a pergunta desse vídeo de hoje. Desde já eu queria me apresentar. Meu nome é Davi Tavares, canal Evangelho Casca Grossa. Seja muito bem-vindo. Analise o conteúdo desse canal e, se você se identificar, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos toda semana. A história mais famosa sobre tentação sexual é a história de José do Egito. E tem um texto lá de Tiago capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte: cada um, porém, é tentado quando esta o atrai, e pelo seu próprio mau desejo. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Bem aqui a parte B do verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. A primeira coisa que eu quero dizer para você: não é pecado você ser tentado. O instinto pelo pecado já faz parte de mim, já faz parte de você. Ou seja, Jesus uma vez ele citou uma seguinte parábola e ele disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque os maus desígnios, a prostituição, a lascívia, os maus desígnios do coração do ser humano já estão dentro do ser humano. Então, resumidamente, por assim dizer, eu e você, a gente já é ruim por natureza. A gente já é mal por natureza. Por natureza, a gente já é atraído pelo pecado. Por isso que eu estou dizendo para você, não é pecado você ser tentado. O texto é bem claro, ele diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, por aquilo que já está dentro de nós, que é o desejo de pecar. Porém, depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, a partir do momento que você é tentado por um desejo de pecar que já existe dentro de você, e você decide, pelo seu livre arbítrio, exercer esse desejo, a partir daí é que você cometeu o pecado. Agora, por que eu estou trazendo o exemplo de José para você? O texto diz lá no verso 12 que bem-aventurado o homem ou a mulher, o servo e a serva de Deus que suporta a provação, porque esse lá naquele dia será aprovado por Deus. José me chama muita atenção, queridos, porque existem tentações que eu e você vamos enfrentar que a gente não vai conseguir resistir. É exatamente isso, querido. Você que está me ouvindo nessa hora, se você ainda não passou por esse tipo de situação, se prepare para esse dia. Vai ter um dia que você vai ser tentado de uma forma tão hardcore, tão intensa, que você não vai conseguir suportar. Tem uma passagem proferida por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que fala a respeito disso. Que ele fala: não veio sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Agora tem um porém aqui, resumidamente. Uma vez eu estava conversando com uns amigos. Existem dois tipos de crente. Existe aquele crente que resiste à tentação e se utiliza do escape que Deus providencia no dia da tentação mais pesada, se utiliza desse escape para fugir daquela situação. Existe outro tipo de cristão, existe o cristão que ele tem um discurso de santidade muito forte, mas ele fica ali perto da tentação, ele fica ali o tempo todo colado na tentação: eu não vou pecar, eu não vou pecar. Ou seja, a tentação foi para outra cidade, a tentação foi lá para Nova York, foi para Los Angeles. Rapaz, o sujeito vai para Los Angeles ficar resistindo à tentação. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, nós não podemos nos colocar em uma situação de tentação constante. Eu vou dar um pequeno exemplo para você. O cara ele se converteu, faz um mês de convertido, ele quer se livrar da vida de pecado e ele teve problema de ansiedade séria e de depressão por causa do vício por pornografia. Aí o que acontece? O cara passa manhã, tarde e noite ligado no Instagram. O que mudou no nosso tempo é que para você ter acesso à pornografia, você não precisa pagar um site de pornografia como antigamente, mensalmente e semanalmente, para você ter acesso. Hoje você abre o Instagram e a pornografia está ali. Então o que acontece? O cara que ele tem problema nessa área, ele deve evitar
passar muito tempo ligado nas redes sociais, olhando postagem dos outros, olhando o tipo de foto que as pessoas estão postando. Um outro exemplo que eu vou dar para você. Digamos que tem uma garota que ela tem problema com fofoca. Ela tem dificuldade de abandonar essa prática do pecado de ficar se metendo na vida dos outros, falando mal dos outros. O que acontece? Essa pessoa, ela mantém amizade com as mesmas amigas fofoqueiras de sempre. Todo dia ela vai para a porta dessas mesmas amigas. O que acontece? Ela vai ser tentada todos os dias a continuar praticando essa vida de pecado. Então, o que eu entendo a respeito do escape? Primeira coisa, Deus ele é tão justo, queridos, que Ele nunca vai permitir que nós passemos por uma situação insuportável. Tu tá se contradizendo, tu tá dizendo que vai ter tentação que a gente não vai suportar. E eu mantenho a palavra. Mas por que o texto de Paulo está dizendo que não veio sobre nós tentação que não fosse humana? Queridos, no dia que você passar pela tentação mais hardcore e mais difícil de suportar da sua vida, o que vai acontecer? Deus, sendo justo e sabendo que você não vai suportar, Ele vai te dar um escape para que você corra, como José fez, para que você fuja e para que você dê uma volta de 90 graus longe da tentação. Então, queridos, o que eu entendo de escape? O escape que Deus nos deu é o seguinte, é a capacidade de fugirmos de situações que nos colocam em uma tentação constante. Não tente resistir a uma tentação que você sabe que você não vai aguentar. Satanás, ele conhece minha fraqueza e ele conhece também as tuas fraquezas. Mas o maior inimigo nosso não é nem Satanás. O maior inimigo meu e o maior inimigo seu somos nós mesmos. E o inimigo, ele conhece a nossa fraqueza e ele vai tentar todos os dias nos influenciar a nos mantermos em situações nas quais somos tentados na nossa fraqueza constantemente. Queridos, e quando chegar o dia que você for tentado por uma tentação do nível que José passou, uma tentação na qual ele não conseguia suportar, queridos, não tente resistir. Não brinque com a sua carne. Eu vou falar algo bem sério para você. Quando aparece uma entidade maligna, você repreende. Quando o diabo tenta infernizar a tua vida, você intercede e você repreende no nome de Jesus. Mas quando a tentação vem de uma forma que você não consegue suportar, não confie na força da sua carne. Corra, fuja da tentação para que você não dê lugar ao pecado e se incline aos pés de Jesus Cristo. Eu quero ensinar para você uma prática que eu sempre costumo fazer quando eu passo por esse tipo de situação. A primeira coisa que eu faço, eu corro, e a segunda coisa que eu faço, eu tento ocupar a minha mente com outra coisa. Eu entro na presença de Deus e eu procuro fazer algum tipo de atividade física fora de casa. A partir do momento que eu saio de casa e eu vou fazer uma atividade física e o meu coração começa a acelerar e eu começo a suar. Queridos, é incrível como a vontade de pecar e a vontade de dar lugar à tentação ela vai embora. Então eu queria deixar essa mensagem para você. Nunca tente justificar o seu pecado. Se você pecou porque você quis. Aí você diz para mim, Davi, mas eu não conseguia resistir. Você não conseguia resistir, mas Deus ele providenciou o escape e você não prestou atenção. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós somos tentados, mas a gente está tão desligado espiritualmente, a gente tem tão pouca intimidade com o Espírito Santo que a gente não consegue perceber o Espírito Santo nos apontando o escape. Sabe por que muitos crentes caem no mesmo pecado constantemente? Falta de intimidade com o Espírito Santo. Quem tem intimidade com o Espírito Santo tem sensibilidade. O Espírito Santo ele sempre alerta que você corra para o escape que Deus providenciou. Todas as vezes que você for se encontrar nesse tipo de situação, você deve se desligar do mundo, deve se desligar daquela tentação que está na sua frente e você deve se ligar no Espírito. O Senhor me aponta o escape para que eu corra, para que eu não peque contra ti. Então, queridos, no mais é isso. Deus lhe abençoe. Receba essa mensagem, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Falou, galera. Até a próxima.